Você é fã de algo? Um artista, uma obra, ou até mesmo um produto? Então eu vou te contar um segredo. Você nunca esteve com tanta moral. Oi, oi povo, here's Johnny, trazendo hoje um assunto mais leve e até divertido. Fanatismo. Nada de religião e política, esse é um aspecto que nós vamos abordar em outro vídeo que já está programado para daqui a algumas semanas. Hoje o foco é entretenimento. Inspirado pela recém-anunciada versão de Liga da Justiça, com o corte do diretor Zack Snyder. O apelo dos fãs foi tão grande que a DC decidiu liberar a versão original do filme, e ela chega em 2021 às plataformas digitais pela HBO Max. Para quem não está familiarizado com a história, o Snyder ele tinha planos ambiciosos para bater de frente com o universo cinematográfico da Marvel, mas saiu da produção já nas etapas finais, pois os produtores decidiram dar outro tom ao material, o que ele não concordou. Mudou o diretor, cenas adicionais foram gravadas e o filme chegou aos cinemas em 2017 com baixo lucro e muitas críticas negativas. Tempos depois começaram a circular rumores de que o Snyder ele tinha uma versão bruta do seu roteiro original e que todos os que assistiam ficavam maravilhados. Era um filme mais denso, sombrio, incluindo uma personagem mais, Darkseid, e planejado para ser uma trilogia, então muito material chegou a ser gravado. E depois de tantos fãs repercutirem, questionarem se esse Snyder Cut realmente era real ou não, a DC procurou o diretor e decidiu assistir a esse conteúdo. Aparentemente, até eles gostaram tanto do resultado que liberaram uma verba adicional para que ele pudesse finalizar a obra. Quem assistiu a montagem garante que esse é o filme que os fãs gostariam de ter assistido no cinema. Vocês conseguem enxergar o quanto essa ação é impactante? A DC poderia simplesmente ter deixado pra lá, jogado uma pá de areia em cima do projeto e continuado com seus filmes individuais, como o da Mulher Maravilha, do Aquaman, que obtiveram êxito. Mas não, ela se antecipou à expectativa dos fãs e surpreendeu. Eu sei que é muito cedo para atestar, mas o resultado dessa atitude não pode ser diferente do que uma reconexão quase inabalável entre fãs e objetos de fãs, porque de fato essa nova versão de Liga da Justiça pensa menos em lucro direto e mais na manutenção da relação com quem consome seus produtos. Kotler, o teórico mais respeitado no marketing, atribui à internet um novo estágio no caminho do consumidor, a apologia. O que isso quer dizer? Que eu, você, qualquer pessoa pode seguir um processo em comum quando decidimos adquirir algo. Nós assimilamos dentre as milhares de opções disponíveis quais são as que melhor comunicam conosco, que de alguma forma se conectam com experiências anteriores, que se destacam e tornam-se memoráveis, marcas que são validadas por conhecidos e ou desconhecidos. E assim passamos à ação. E nessa etapa não está apenas o ato de comprar, mas a relação entre bem de consumo e consumidor. Com o tempo, esses clientes podem desenvolver uma sensação de forte fidelidade que não apenas vai provocar a recompra, mas também a defesa da marca. É aí que mora a apologia. Quem chega nesse estágio de forma espontânea advoga por tal bem de consumo, contando histórias positivas para manter aquela marca no status que representa para si. Ou seja, defendem mesmo o que adoram. E quando trazemos essa idolatria para o entretenimento, qualquer semelhança não é mera coincidência. É por isso que, nos últimos anos, cada vez mais somos surpreendidos com a força que os fãs possuem. Em 2019, a Netflix cancelou um de seus shows, One Day at a Time, após a terceira temporada. O programa era um dos melhor avaliados na plataforma, mas a tendência não atendia às expectativas da empresa. Por semanas, as redes sociais foram tomadas por espectadores apaixonados, subindo hashtags e tweetando para redes de televisão, implorando que não deixassem o programa acabar. A repercussão foi tão grande que até celebridades endossaram a campanha. Assim como críticos também escrevendo artigos que pontuavam o porquê a série tinha de ser salva. Após 3 meses, um canal a cabo anunciou que encomendou uma nova leva de episódios para a série. O caso de One Day at a Time é semelhante ao de Brooklyn Nine-Nine e Lucifer, também resgatados do cancelamento e dão esperança e abertura a fãs de outros projetos. Mas a força por trás desse caso em especial vai além da qualidade do produto. Tem a ver com representatividade. One Day at a Time conta a história de uma família Álvares, e o sobrenome já deixa clara a origem dos personagens.
Um artigo do New York Times aponta que 18% da população norte-americana é hispânica, mas apenas 7,2% dos papéis disponíveis em serviços de streaming era para atores com essas características. Nos canais de TV, esse número é menor ainda. One Day at a Time não apenas traz uma família latina, mas atores que representam essa comunidade de forma positiva, sem os estereótipos de tráfico, violência, subemprego. E com o fim de outro seriado, Jane é Virgem, esse público ficou órfão dessa referência. Por estarmos numa era globalizada, não apenas quem está nos Estados Unidos pôde participar dessa campanha, mas fãs de toda a América Latina, que representa a parcela majoritária de audiência da série na Netflix. A pressão popular nesse sentido tem se mostrado bastante eficaz. O público está sendo ouvido cada vez mais porque a indústria passou a entender que não dá mais para ser inflexível. Todo fandom tem um forte elemento na nostalgia, pois trazem sensações associadas a algum tipo de prazer e que é possível identificar quando a tentativa de evocar essas lembranças é respeitosa ou oportunista. E na era dos cancelamentos, o oportunismo é penalizado sem que seja levado sequer à primeira instância. Um caso recente foi o de Detona Ralph, que trouxe a reunião das princesas da Disney. Fãs reclamaram que a versão 3D da primeira princesa preta da empresa, Tiana, protagonista de A Princesa e um Sapo, estava com a pele mais clara e tinha traços mais finos. A Disney não demorou a se pronunciar e informar que as alterações seriam feitas. Com a animação Sonic, que ao liberar o primeiro trailer sentiu um gigantesco descontentamento do público em relação ao design do personagem, cuja caracterização se distanciava muito do modelo conhecido nos jogos e também nos demais produtos da franquia, o mesmo aconteceu. A estreia foi adiada em alguns meses para que todas as cenas pudessem ser recriadas. E olha que deu trabalho, porque ele era o principal. E se você pensa que essa é uma realidade muito distante da nossa aqui no Brasil, eu sinto dizer que você se engana. Sandy e Júnior estão aí para comprovar que esse apelo independe de território. A turnê Nossa História, que celebrou os 30 anos da dupla, não apenas esgotou todos os ingressos em poucas horas, como se consolidou mundialmente, a segunda mais lucrativa de todos os tempos. Parte disso é atribuída à saudade inquestionável dos fãs, mas também pela lei da oferta e da demanda. Desde o início, os irmãos foram firmes ao pontuar que era apenas um projeto, com data de início e fim, e não retorno. A transparência com essa questão e também a oportunidade de dar espaço aos fãs para que eles pudessem contribuir com a escolha da tracklist, da sessão acústica, por exemplo, de cada apresentação, trazem outro item fundamental para esse universo. O fã ele se sente um co-criador daquele objeto de fã, principalmente aqueles que cresceram com a referência desse. É então que surge o fanservice, que é dar para o fã aquilo que ele nem sabia que queria. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vou deixar aqui na descrição um vídeo que ele é excelente. Ele fala detalhadamente sobre o que é o fanservice. E ele geralmente acontece por meio da intertextualidade entre as mídias, que no caso de Sandy Júnior foi dedicar um momento específico do show para lembrar um outro fato marcante na carreira dos irmãos. Os 4 anos do seriado que levava o nome da dupla. Com presença do elenco nos telões, o público ia à loucura, não apenas com a simulação dos personagens numa conversa de WhatsApp, mas também com imagens deles cantando e dançando o tema de abertura da série. Nós podemos citar também o retorno do grupo Ruge, que foi um grupo que marcou uma geração na primeira metade dos anos 2000 e que retomou o projeto com todas as integrantes originais e plenos direitos legais sobre o nome. Elas chegaram a lançar um novo CD, videoclipes e sair em turnê, incluindo participações em programas da Rede Globo, o que foi bastante marcante porque a emissora carioca nunca tinha aberto as portas para o grupo, né? Porque ele nasceu em reality show do SBT. E claro, também o BBB. Aplausos para o Boninho e sua equipe que conseguiram resgatar o programa de uma forma magistral, porque há anos já ele não possuía o mesmo impacto com as edições passadas que eram despercebidas, nada memoráveis. Eu não digo isso por causa do isolamento social, não foi ele o responsável. A repercussão do BBB 20 se deu por muitos fatores. Um deles, claro, foi a excelente seleção do elenco, o que causou diversos movimentos internos e externos, né? Diversos temas foram relevantes, trazidos ao público com dimensões inesperadas
e um paredão histórico com 1,5 bilhão de votos, mais de 7 vezes os votos do paredão recorde de edições anteriores. As discordâncias, e eu não digo ideológicas, mas comportamentais, mais voltadas à personalidade e atitude dos emparedados, foram um ponto motivador, mais do que um ato de apologia, um manifesto. Como já citamos, o fanatismo é principalmente identificação. Os consumidores deixaram de ser apenas alvos passivos. Eles agora comunicam entre si, criam comunidades e aderem a opiniões sociais. O Now United é um fenômeno formado por 15 jovens, cada um de um país do mundo. Ele é organizado pelo Simon Fuller, que é o empresário por trás das Spice Girls e criador de franquias como American Idol, So You Think You Can Dance. E no último mês de abril eles lançaram um videoclipe para a faixa Hoops, e logo sentiram uma resposta muito negativa dos fãs árabes, por um detalhe que passou despercebido pela grande maioria. No telão, ao fundo, apareciam algumas citações do Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos. Quando os versos são utilizados fora do contexto, é considerado desrespeitoso para a religião. No primeiro momento, a equipe decidiu apenas substituir os dizeres, mas em seguida deletou o vídeo aqui do YouTube, como também apagou todas as postagens relacionadas ao mesmo. Não houve um pronunciamento oficial, nem um pedido de desculpas formal, mas com essa atitude, o Now United deixou claro que são pautados por seus valores. O grupo foi criado em 2017 com o conceito de pregar paz, respeito, diversidade, exatamente por cada integrante ser de um país, que naturalmente possuem culturas diferentes. Encerrar qualquer atividade relacionada a Hoops é ir em conformidade com o que defende e reconhecer o erro, né? E respeitar também uma parcela de seus fãs que se sentiu agredida. Fradman e Glazer colocam que a experiência real do usuário é fundamental para o relacionamento autêntico do fã e que o corporativo não deve jamais se basear em possibilidades, em fantasias. É preciso ser empírico. Por isso, os fãs precisam ser ouvidos, mesmo quando não possa ser efetivamente atendido. Quando Robert Pattinson foi anunciado para interpretar o Batman, muitos foram à internet reclamar a escalação do ator, conhecido pela saga adolescente Crepúsculo. Uma década se passou, mas o ator continua marcado pelo vampiro, apesar de ter explorado um currículo vasto de atuações elogiadas pela crítica nos anos seguintes. Alguns ameaçaram boicotar o filme e outros pediram que não tivesse continuidade. Não adiantou. O diretor do filme foi enfático a dizer que Pattinson era exatamente quem ele estava procurando para o papel e não daria o braço a torcer. Assim, o que a gente observa é que o público não deve esquecer que a sua voz é sim importante, porém jamais deve pautá-la pelo preconceito, que é motivado menos por razão que por emoção e provoca autoritarismo, irracionalidade. E esse é um perigo, porque considera apenas a sua verdade como válida. O primeiro teaser do ator vestido como super-herói chegou para provar isso. Pagaram a língua.